O senhor gostaria de dar uma contribuição para a igreja hoje? Contribuição? Eu não posso. Porque sempre tem alguém atrás do meu dinheiro. Tem que pagar para entrar, viu? Oi? Tem que pagar para entrar. Eduardo, está tudo bem? Está. Me desculpe, padre, eu não sei o que deu em mim. Aqui, tome. Muito obrigado, senhor. Venha comigo, meu filho. Cada vez que te vejo, você parece mais atormentado. Eu não esperava que esse estudo me afetaria assim. Eu tenho tentado me convencer que é só o cansaço e que estou com o psicológico afetado. Não posso lhe censurar por tentar mentir para si mesmo, Eduardo. Mas devo dizer que quanto mais cedo você encarar que tem um problema, mais cedo poderá lidar com ele. Que problema, padre? Tem algo em você. Então o senhor acredita que eu estou assombrado? Desculpe, mas foi uma escolha curiosa de palavras. Todos os seres humanos que conheci em todos os meus longos anos nessa terra são assombrados por alguma coisa. Traumas, vícios, às vezes até pela própria fé. O senhor realmente adora metáforas. Eu quis dizer... Assombrado pelo sobrenatural, eu entendi. Admito minha preferência por metáforas. Como é mesmo que dizem? O diabo mora nos detalhes. Eu gosto de fazer minhas ovelhas forçarem suas mentes. Me diga, Eduardo, se esse estudo está te fazendo tão mal, por que você simplesmente não para? Tenho certeza que devem haver vários outros assuntos fascinantes que um historiador como o senhor pode pesquisar. Sinceramente, não sei ao certo, padre. Eu sinto como se precisasse terminar o que comecei. É como se alguma coisa estivesse me atraindo, me puxando para dentro desse mundo. Eu já lhe disse antes. Quando olhamos para o abismo, ele olha de volta. Mas antes de continuarmos nossa conversa de hoje, é importante para mim que você saiba, Eduardo. Você é responsável por todas as suas ações. E continuar perseguindo o que quer que seja que você está perseguindo é uma escolha unicamente sua. Os frutos dessa escolha serão de sua responsabilidade. Nossa, padre, isso soa quase como uma ameaça. Como uma isenção de culpa, meu filho, eu te alertei sobre os perigos que pode encontrar pelo caminho que está seguindo. Mas é claro, ninguém pode lhe tirar o livre-arbítrio. Eu entendo. Eu acho... Sendo assim, como posso ajudar hoje? Bem, essa lenda, eu não sei exatamente por onde começar porque não há um ponto de origem. Parece que essa mesma história vem sendo contada pelo mundo todo com pequenas variações. É sempre uma mulher que aparece em lugares específicos, estradas ou perto de lagos e rios pedindo ajuda. A mulher de branco. Exato. Eu pensei que seria um sistema parecido com o que o senhor me explicou sobre a loira do banheiro. Existe uma loira do banheiro de origem, mas pelo que pesquisei, espíritos obsessores ou demônios podem tomar a forma de loira do banheiro. Mas talvez possa ser algo no perfil Matinta Pereira. Uma mulher de branco passa seu legado para outra mulher de branco. Seja como for, eu não sei com quem falar. Então talvez não seja uma questão de quem, mas uma questão de onde. Você mesmo disse, Eduardo, mulheres de branco são vistas pelo mundo todo em locais específicos. Já que você não tem uma pessoa para usar como ponto de partida, talvez você só precise de um local. São 2h56 da manhã. Faz quase 3 horas que estou rodando com meu carro entre o quilômetro 600 e o quilômetro 700 da BR-101.
Até agora, nada em comum além da quantidade de café que tomei. Quase tive um ataque cardíaco com um cachorro que, do nada, saiu do mato e atravessou a estrada correndo. Eu acho que, no fim das contas, eu realmente só tenho trabalhado demais. O padre Paulo só estava exagerando. Tenho visto cada vez mais coisas estranhas, mas essa história de lenda urbana deve ser coisa do inconsciente coletivo. Tudo tem uma explicação perfeitamente plausível. Eu só queria voltar pra casa. Senhor Eduardo? Onde eu estou? No Hospital Nelson Moura Ferreira, em Itapebi. O senhor pode seguir o meu dedo com os olhos? O que aconteceu? O senhor sofreu um acidente de carro. Pode me dizer o seu nome completo? Eduardo Sanches. Quantos anos o senhor tem, senhor Eduardo? 40 anos. Data de nascimento? 24/6/1945. Qual sua profissão, senhor Eduardo? Historiador formado pela Universidade de São Paulo. O senhor lembra o que estava fazendo antes do acidente? Acidente? Meu Deus. O senhor se lembra do que aconteceu, seu Eduardo? Minha pesquisa. Eu estava dirigindo. O senhor precisa descansar mais um pouco. Depois falamos mais. A mulher de branco. Ela apareceu no meu carro. Descansa mais um pouco, meu amigo. A gente conversa depois. 2 dias se passaram desde meu acidente, e embora o resultado da tomografia não tenha mostrado nenhuma alteração e meus ferimentos fossem leves, o Dr. Fez queria me deixar em observação por ainda mais tempo, mas eu não conseguia mais ficar naquele hospital. Eu não conseguia ficar naquela cama onde mal tinha espaço para me virar, comer aquela comida horrível ou mesmo dormir sem pensar na mulher de branco aparecendo no meu carro. Depois de muita insistência de minha parte, o Dr. Fez conversou com o delegado Orlando Mota, que aceitou me receber em sua sala na delegacia da cidade. São 21h38 e estou entrando na delegacia. Boa noite, delegado. Obrigado por me receber. O doutor disse que o senhor parecia bem determinado em conversar sobre a aparição que te fez bater o carro. E eu me senti mal de dizer não. Não tem uma pessoa na cidade que não conheça a história da mulher de branco. Mas eu acho que eu posso ser a melhor pessoa para falar sobre ela. E por que o senhor acha isso? Porque meu avô conheceu a mulher de branco. Quando ela era viva e estava lá quando ela morreu. Isso é incrível. E é muito interessante porque, diferente das outras versões de lendas da mulher de branco que conheci, esse fantasma não surgiu na estrada pedindo carona. Ela simplesmente apareceu no banco de trás do meu carro. A nossa dona Ângela não é muito de fazer cerimônia. E quem foi dona Ângela, delegado? A história que eu vou contar, eu ouvi bem antes de ser delegado. Mas a vida é engraçada, seu Eduardo. Eu ouvi do delegado da época em que era menino, seu Alberto Mota. O pessoal da cidade chamava ele de chefe, como eu te falei. Meu avô. Quer dizer que o cargo de delegado é o legado da família Mota? Eu espero que se torne. Meu pai de delegado não tinha nada. Bebia muito, mas muito mesmo. Era da farra, morreu cedo, coitado. Mas meu avô era um homem direito. Foi inspirado nele que eu consegui esse emprego. Ele deve ter ficado muito orgulhoso. Graças a Deus ele teve a felicidade de me ver conseguindo o cargo. Eu nunca vou esquecer. Ele sempre foi um homem muito amoroso com a família, mas era rígido, quase uma pedra. Eu não vi ele chorar nem no enterro do meu pai. Mas no dia em que eu fiz uma festa para contar para a família que era o novo delegado de Itapebi, os olhos do velho encheram de lágrimas. Nunca vi ele tão feliz. Que alegria o senhor poder viver isso. Meu pai morreu cedo. Uma pena.
Muito obrigado. Mas não é essa a história que o senhor quer ouvir. Eu vou tentar contar do mesmo jeito que o meu avô contou. Aliás, eu vou tentar fazer melhor. Até que tá bem conservada para uma foto tão antiga. Seu Eduardo, o senhor tá bem? Você ficou branco? É ela. Eu só pude ver de relance, mas tenho certeza absoluta. Era ela no meu carro. Toma uma dose. É uísque barato, mas é uísque. Essas outras duas pessoas na foto, marido e filho? Ângela, Alfredo e o pequeno Martim. Essa era a família Rodrigues. O que aconteceu, delegado? Nessa época, o nome de Itapebi ainda era Belmonte. Alfredo era pedreiro. Boa parte do que hoje é o bairro Ventania teve a mão do Alfredo na construção. Ele fez um trabalho na fazenda em que morava Ângela com seus pais. Ele era só um pouco mais velho. Tinha ganhado um bom dinheiro. Meu avô dizia que ele era um partidão da cidade e escolheu a Ângela. Os dois se apaixonaram e tiveram um grande casamento. A cidade toda foi, inclusive o meu avô. Tá mais para um conto de fadas do que para uma história de terror. Nenhum casamento começa como história de terror, seu Eduardo. Senão, nem começava. Mas boa parte deles são, sim, histórias de terror disfarçados de contos de fadas. E como esse conto de fadas virou uma história de terror? O Alfredo era um cara boa pinta. Se dava bem com todo mundo. Gostava demais de tomar o pileque dele. Ele era um desses caras que achava que podia ter o mundo. Batia cartão no prostíbulo da cidade. Tinha mais casos do que as fofocas davam conta. E claro, a Ângela não era trouxa. E como ela reagia a essa infidelidade do marido? Meu avô disse que ela optou por ser a mais cega do que a mais triste. Não dava corda pra fofoca. Procurava não saber nada, não perguntar nada e viver no seu mundinho feliz com seu marido. É curioso. É mais comum do que o senhor imagina. Muita gente que sabe que é traída foge de uma prova da traição como o diabo foge da cruz. Porque se alguém esfregar uma prova na cara da pessoa, aí ela se sente forçada a tomar uma atitude. E foi isso que mudou tudo? Alguém conseguiu esfregar a prova na cara dela? Não. Se alguém realmente decide não querer ver, não importa o quanto você mostre, a pessoa consegue achar uma resposta para justificar o próprio chifre. Não foi prova nenhuma que abriu os olhos da dona Ângela. Foi o nascimento do menino. Entendo. Uma criança muda tudo. Pois é. Ela conseguia aceitar ter um marido alcoólatra e infiel voltando para casa para ela, mas não um pai bêbado fedendo a outra mulher, abraçando seu filho. E o que ela fez? No começo tentou conversar. Quando viu que não adiantava, começou a gritar com ele. Quebrar pratos, quebrar vaso. Cada vez que ele chegava em casa, depois de uma noitada, era um escândalo. Naquela época, mulher gritar com o marido não era uma coisa que se via todo dia. Até hoje não tem muito homem que aceita a mulher gritando com ele. Imagina o Alfredo ouvindo aqueles gritos, naquela época. E bêbado para piorar. Sempre depois de um escândalo, era comum ver a dona Ângela indo fazer compra na feira com um olho roxo ou uma perna manca. Pelo que o senhor me falou da dona Ângela, não me parece que ela iria expor sua criança a esse ambiente de violência. Nisso o senhor acertou. Teve uma noite que o Alfredo chegou tão bêbado e os gritos eram tantos que um vizinho chamou a polícia. Foi o meu avô que chegou na casa e o prendeu. Ele me contou que a dona Ângela estava toda espancada, coitada. Que desgraçado. Era um menino que todo mundo gostava, até verem como tratava a própria mulher. Foi então que ela aproveitou que ele ia passar a noite na cadeia, juntou as coisas, pegou o menino Martim, que devia estar com quase 1 ano, e se escondeu na casa de uma comadre dela. Quando o Alfredo saiu da cadeia e encontrou a casa vazia, ficou louco. Saiu procurando a mulher e a criança pela cidade toda. Foi na casa dos pais dela, na irmã, mas nada. Quando caiu a noite, a Ângela foi andando com o filho no colo, estrada fora, e o Alfredo foi pro bar afogar as mágoas. Por volta das 2:30 da manhã, ele saiu do bar dirigindo completamente bêbado pela estrada. Essa mesma estrada por onde ia a dona Ângela com o filho. Então o que aconteceu? Ninguém nunca vai saber o que realmente aconteceu.
O próprio Alfredo não se lembrava quando acordou no hospital. O meu avô acha que ele não pensou na criança no colo dela. Tem gente que acha que ele estava tão bêbado que nem viu o que aconteceu. Mas ele atropelou e matou a própria esposa e o filho. E isso, seu Eduardo, foi bem ali, no mesmíssimo lugar onde o senhor bateu seu carro. Ao lado da placa quilômetro 666. Isso mesmo, bem no número da besta. Pelo que o senhor e o Dr. Fez falaram, eu não fui a primeira pessoa a ver a mulher de branco, a dona Ângela. Não, muito pelo contrário. Mas é um dos poucos que sobreviveu ao encontro. Como assim? Meu avô contou que o primeiro a morrer naquele trecho de estrada foi o próprio Alfredo Rodrigues. Depois de sair da cadeia, ia voltando para casa e bateu sua caminhonete. Qualquer um ia pensar que foi só mais um acidente de bêbado no volante, iam achar irônico e até macabro ele morrer no mesmo local onde havia matado a mulher e o filho. Mas o que chamou a atenção é que o Alfredo não morreu por causa do acidente. O corpo dele tinha arranhões profundos no peito, como se tivessem cravado facas dentro dele, e aquilo não parecia ter sido feito por nenhum tipo de animal. Todos os homens que morrem naquele trecho são encontrados assim, morte por hemorragia, não decorrente ao acidente. E são sempre homens viajando sozinhos. O pessoal da cidade acredita que a dona Ângela só mata os homens que já traíram as mulheres. Os que não traíram só tomam um susto mesmo. Teve já vários que nem sofreram acidente, só param o carro no bar da cidade com uma cara de pavor, que na hora a gente até já sabe o que aconteceu. O relato do senhor bate perfeitamente com o da lenda que tenho pesquisado. Ela só mata homens infiéis e mata com arranhões. Isso é impressionante. Isso significa que Ângela Rodrigues é a verdadeira mulher de branco. Não. Isso significa que a Ângela Rodrigues é uma mulher de branco. Engraçado. Do jeito que o senhor falou, parece que existe uma só. O delegado Mota me contou que conheceu o delegado da cidade de Irecê num casamento. Surgiu a conversa sobre a mulher de branco e o delegado de Irecê contou que em uma estrada perto de sua cidade também tem um fantasma da mulher de branco, só que o nome dessa mulher de branco é Vitória. Uma mulher que, ao descobrir que o marido a havia traído, acabou assassinando os próprios filhos e se suicidando logo depois. Um primo desse delegado de Irecê mora em Carambeí, no Paraná, e contou que perto da cidade dele tem um lago assombrado por uma mulher de branco chamada Elisa, que foi assassinada pelo marido quando ameaçou deixá-lo após descobrir que ele tinha uma amante. Pode ser isso, padre? Ser o que eu havia pensado? Ter várias mulheres de branco? Pelo que você está me contando, Eduardo, todas essas histórias têm algo em comum além do desfecho trágico. Você percebe? Todas essas mulheres, além de terem sofrido mortes violentas, foram traídas pelo parceiro. Exato. Isso significa que nem espíritos obsessores tomam a forma da mulher de branco e que mulher de branco não é uma maldição herdada. Mulher de branco é uma categoria de espírito. Categoria de espíritos? Sim. Uma específica espécie de espírito, por assim dizer. Como um eco da morte, que são espíritos presos num ciclo onde revivem a própria morte em looping ou em revenant, que é um espírito que não sabe que está morto, como naquele filme Poltergeist. É por isso que existem tantas peculiaridades e diferenças na lenda da mulher de branco. Cada mulher de branco foi uma mulher diferente, com histórias diferentes, apenas com finais parecidos. Eu nunca tinha ouvido esses termos ecos da morte e revenant. Como o senhor sabe tanto sobre espíritos, padre? Ah, meu filho, não existe muita coisa nessa terra que eu não saiba. Sem querer parecer arrogante, eu tive muito tempo para ver de tudo. O senhor não aparenta ser tão velho. Obrigado, Eduardo, mas a idade não é sinônimo de sabedoria. Foi o que eu tentei explicar para alguém há muito tempo atrás. Para quem? Essa é uma história para outro dia, meu filho. Por que não vai para casa?
Você parece cansado. Na verdade, eu estou evitando ir para casa. Minhas torneiras estão abrindo sozinhas e nas últimas noites não consegui dormir por causa de um canto de um pássaro macabro. Por causa da matinta, eu ofereci dinheiro e uma garrafa de vinho. Aí ele parou. Deixei na minha porta e no outro dia havia sumido. Seja como for, depois do que vi na noite passada, não posso mais negar que existe algo mais, algo do além. O que devo fazer, padre? Continue rezando, meu filho. Você já teve provas de que o mal existe. Quem sabe, com um pouco de sorte, o bem também possa ser real.